Meus irmãos, então, boa noite, a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui, todos, né? E eu queria, antes de começar, perguntar se algum irmão quer comentar alguma coisa, o que que tá achando, o que que achou das outras aulas. É, Ficou alguma coisa que às vezes não quis comentar lá no grupo? O que que vocês estão achando? Amém. É uma visão diferente, né, irmã? É uma visão diferente e deixar claro aqui para os irmãos que quem está aqui são pessoas que buscam, né, a Deus, buscam o conhecimento, ou estão no seminário, ou já estiveram, mas que ou que buscam mesmo. Então, assim, é, a gente tá dando um passo mais além, né? Então, assim, a intenção nossa, né? Eu tô perguntando isso agora porque já foram duas aulas e agora vai a terceira, e a nossa intenção é realmente se a gente avançar, né? Como diz o profeta Oséias, prossigamos, né? Caminhamos e prossigamos em conhecer a Deus. E como a gente conhece a Deus? Através da sua palavra. Então, a gente precisa estar escavando. Então, eu acho que chegou o momento, né, da gente estar caminhando juntos e dando um passo mais além, né? E eu fico feliz, irmã, esse mina de estar ouvindo isso aí, sinal que a gente tá indo pro caminho certo, né? Muito bom. Acho que todo mundo aqui já não tem mais que aceitar. Sim. É, muito. É, 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 é. E, irmão, que bom, assim, eu fico feliz, né? É, amém. Deus é bom demais, é maravilhoso, né? E eu me coloco na mesma posição que os irmãos, não é porque eu tô aqui que eu me sinto melhor ou mais conhecedor de alguma coisa, mas é na mesma situação de aprender com a palavra de Deus. Eu acho que juntos a gente pode ir somando e cada um passando o seu conhecimento, a sua experiência, né, em Deus com o restante dos irmãos, né? Então isso é muito maravilhoso, irmão. Olha só, tem aquele versículo da Bíblia, né? Busca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que que seriam as coisas grandes e ocultas? Tá vendo? Às vezes a gente leu a Bíblia várias vezes, mas sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode aprender, alguma coisa que tá para nós está oculta ainda. E às vezes a gente é, lendo e buscando em Deus, né? A gente vai conseguindo aprofundar, né? Mas obrigado, irmãos, aí eu fico feliz aí pelos irmãos terem
comentado, né? Sinal que a gente está aí no caminho certo. É, vamos aqui então. Deixa eu já abrir a tela aqui. Alguns irmãos já viram isso, essa imagem, né? E já conhece um pouco. Alguém tá falando que meu microfone tá um pouco abafado. Cês- Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir melhorar aqui, irmãos. Não sei se vai melhorou um pouco aí, mas vamos lá então. É, muito bem, irmãos. Hoje a nossa proposta é de estar. Nosso estudo hoje é de falar a respeito do tabernáculo. E nós vamos seguir essa mesma linha de pensamento. E por que a gente segue essa linha, esse entendimento? Porque a pergunta é assim: a Bíblia foi feita para quem? Né? E a Bíblia foi feita para nós. Deus fez a Bíblia, né? Os escritos, né? A Bíblia Sagrada foi para nós. E a Bíblia ela está falando de quem? Ela está falando de nós. Ela está falando de Cristo, né? E ela está ensinando a gente. Então a gente pega, nós podemos pegar aí a Bíblia como um todo, a gente vai analisando ponto a ponto e vai percebendo que ou está falando da gente, e como em todos os livros também, está apontando para Cristo. E se está apontando para Cristo e Cristo está em nós, então está falando da gente também. Né? Então, olha só, irmãos, quem puder olhar para a tela, né? Que imagem é essa? Essa aqui é a imagem no deserto, tá? Uma projeção da imagem no deserto, quando o povo saiu ali com Moisés, cativo, né? Tava ali cativo no Egito, e eles saem para a terra prometida. Aí eles andam algum tempo ali, 3 meses, e aí Deus manda eles fazerem um tabernáculo. E essa imagem aqui é o deserto. A gente está vendo aqui as montanhas, né? Essa mancha, eu não sei se pelo celular, dependendo, não sei se vai dar para ver. Essas manchas que tem aqui onde eu estou passando o mouse, elas, na verdade, é a população, né? O povo de Israel, o povo hebreu que saiu do Egito e indo para a terra prometida. A estimativa, irmãos, é de dois. É, a estimativa é de 2 a 4 milhões de pessoas que estavam ali. Tá? Por que estimativa? Porque a Bíblia contabiliza os homens em idade de guerra. Então não contabiliza mulheres, eu estou falando nesse período, né? Mulheres, nem crianças e nem idosos, tá? Então nós vamos estar aproximando, olha só, esse gráfico é muito bem feito, eu acho muito legal. A gente vai aproximando. E aqui nós temos o tabernáculo em si, né, já feito. Nós temos aqui nessa parte direita inferior a tenda de Moisés, que Deus falou para ele fazer a tenda de frente para o tabernáculo. E aqui em volta nós temos as tribos, tá? É, deixa eu baixar o som aqui que eu acho que está indo junto. Muito bem. Então nós temos. Oi? Sim. Ah, certo. Quem puder aí fechar o microfone, por favor, irmãos. Obrigado.
Então, muito bem. Obrigado, irmão. Então, voltando aqui, nós temos então aqui o tabernáculo propriamente dito, né? A gente escuta tanto falar sobre o tabernáculo, nós vamos aproximar dele aqui agora para ter uma visão mais próxima, né? Essa aí foi a imagem, inclusive, que eu coloquei no grupo hoje, né? Agora há pouco, para os irmãos verem. Aqui a gente já pode ter uma vista, a gente tem uma vista aqui já. Nós temos aqui a entrada, né? Os irmãos, não sei se acredito que estão acompanhando aqui pelo mouse aqui. Aqui é a entrada, então, dessa área. Essa parte externa a gente chama de pátio ou átrio, tá? Essa parte externa. Pensa aí na igreja, né? Cada um na sua igreja. Observa que a gente tem geralmente um pátio lá fora, tem algum lugar, é essa parte aqui, tá? O que nós temos aqui na parte externa, né, do tabernáculo, mas aqui dentro já dessa construção, a gente tem o altar de bronze. E logo mais à frente a gente tem a pia de bronze, tá? Se a gente agora olhar, vamos olhar aqui para o lado de dentro do tabernáculo. Muito legal, né? Esse gráfico é muito bem feito, essa imagem. Nós temos aqui dois ambientes, tá? Esses ambientes, eles são separados por uma espécie de cobertor. Aqui, ó. Esse aqui é o cobertor que vai separar essa primeira parte que chama lugar santo e separa dessa outra parte que é a segunda parte, que é o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde está aqui a arca, tá? Esse cobertor, irmão, né, esse véu, como é colocado na Bíblia, ele é bem espesso. Imagina um cobertor com cerca de 5 centímetros de espessura. Acredita-se que se amarrasse um boi puxando de um lado e outro boi puxando de outro, mesmo assim não seria suficiente para rasgar esse véu, tão espesso que ele era. Tá? Então, olha só, vamos continuar aqui então. Muito bem, aqui os irmãos estão conseguindo ver, né? Vamos começar, vou voltar aqui um pouquinho, e aí nós vamos começar aqui, vamos descer agora aqui ao nível mesmo do chão. Pronto. Estamos aqui na parte interna. Estamos bem na porta. Aqui é a entrada, tá? Já estamos aqui do lado de dentro. Vou dar uma volta aqui. Então, quando a gente entra no tabernáculo, qual que é nesse espaço todo, qual que é o primeiro ponto que a gente encontra? É o altar de sacrifício, onde era feita ali a questão do sacrifício, queimava, né? Então, vamos chegar aqui perto aqui. Desculpa, vamos voltar para cá. Tá aqui, ó. Quem são essas pessoas aqui que estão trabalhando? São os sacerdotes. Irmão Leonardo, como é que você sabe que são sacerdotes? Pela vestimenta, inclusive pela atividade que estão fazendo. O sumo sacerdote, que era a autoridade maior, ele é o único que tem uma vestimenta própria para ele. Né? E aqui a gente pode ver que eles têm a mesma vestimenta, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, ó, dois de cá e dois de cá. Eles estão aqui fazendo aqui, né, o sacrifício aqui, por isso que está saindo essa fumaça aqui e tudo mais, tá? Então, voltando, a gente entrou. Primeiro ponto, o altar de sacrifício. Depois que a gente passa pelo altar de sacrifício, qual que é o próximo ponto? A pia de bronze aqui, ó, vamos chegar pertinho dela. Tá? Tem aqui mais dois sacerdotes, né? Tem aqui a bacia de purificação, né? É a pia de bronze, onde era feito, onde se lavava ali as mãos, tudo, para poder entrar definitivamente no tabernáculo, propriamente dito, tá? Vamos dar uma voltinha aqui. Aqui é a entrada do tabernáculo, tá? E estamos aqui então do lado de dentro do muro, né? Tá aí o muro. Aqui em volta aqui as montanhas, né? E aqui tá a entrada. Vamos entrar agora, irmãos, definitivamente, né? No tabernáculo. Vou clicar aqui. Pronto. Já estamos na porta. Deixa eu
entrar por aqui. Pronto, agora sim entramos. Eu estou passando aqui lentamente para os irmãos verem como era provavelmente a parte de dentro, né? Olha aqui, o que nós temos aqui? Nós temos mais dois sacerdotes aqui. Um está mexendo com o candelabro e o outro aqui na mesa de pães. Esse aqui central, irmãos, que está com a vestimenta diferente, esse aqui é o sumo sacerdote. Eu vou dar um passo à frente. Pronto, agora eu vou olhar, vamos olhar eles de frente. Aí. Aqui nós temos o sacerdote, esse de branco com um cinto vermelho, e ele está colocando o óleo aqui para alimentar o candelabro. Do lado de cá nós temos outro, né? Outro sacerdote que está aqui trabalhando aqui na mesa de pães, né? A mesa do pão. Aqui de frente, irmãos, nós temos então o sumo sacerdote. A vestimenta dele é bem diferente dos demais. E ele usa esse peitoral com 12 pedras, tá? Que representa as 12 tribos de Israel. Tá bom? E o que que nós temos aqui atrás, aqui agora, aqui na nossa frente, nós temos o altar de incenso e nós temos então o véu, né? O famoso véu, tá? Que separa esse ambiente, o primeiro ambiente, que é o lugar santo, do segundo ambiente, o santo dos santos. Então, vamos passar aqui para o lado de dentro do Santo dos Santos. Agora a gente pode entrar, né, irmão? Antes, se a gente entrasse aqui, seria morto, tá? Estaríamos mortos, mas agora a gente pode. O que nós temos dentro desse ambiente? Nós temos aqui a Arca da Aliança, com esses dois querubins que tem que, com as asas, né, encostando uma na outra e olhando para baixo. E o que foi guardado dentro da arca, irmão? Três coisas foram guardadas lá dentro. Primeiro, o cajado de Arão que floresceu. Segundo, o maná. E terceiro, a tábua com os 10 mandamentos. Tá bom, irmãos? Vamos dar uma olhada lá dentro? Vamos lá. Tá aqui os querubins e olha dentro da arca. Tá aí a tábua com os 10 mandamentos. Irmão Leonardo, o senhor falou que seria mais duas coisas. Sim, mas nesse momento aqui que foi, né, essa projeção, é pensado no momento que eles tinham construído, ainda não tinham pegado o cajado de Arão, não tinham colocado aí nem uma amostra do maná. Tá bom? E aqui nós temos os querubins com as asas um encostando na outra e ambos os querubins, ó, o primeiro e aqui o segundo, ambos os querubins olhando para baixo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, irmãos, esse lugar, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ele representa o quê? Juntamente, a arca representa o quê? A presença de Deus. É por isso que ninguém poderia acessar aqui dentro, se não fosse o sumo sacerdote, uma vez por ano. Tá? Então, não poderia acessar aqui e nem encostar na arca quem não tinha autorização, quem não estava preparado. Por quê? Porque seria morto, tá bom? Vamos voltar aqui agora para a parte externa. No primeiro momento, irmãos, eu já quero perguntar, ficou alguma questão? Os irmãos entenderam, olhando aí a imagem, ficou mais claro com essa imagem? Ficou mais claro aí alguma questão, irmãos? Que bom. A imagem fica mais fácil para a gente entender, né? Como era a, as questões. Bom, então, irmãos, olha só. Por que que Deus exigiu que Moisés construísse desta maneira? E aí, quando Moisés fala, quando Moisés fala
Quando Deus fala para Moisés construir a arca, o tabernáculo, ele fala: Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Não poderia ser diferente. Tinha que seguir as regras. Ou seja, da maneira que Deus ordenou, com as cores, com as medidas, com os materiais, tudo do jeitinho que Deus tinha mostrado para Moisés. Quando a gente lê pela primeira vez, eu não sei os irmãos, mas quando eu li pela primeira vez, a primeira coisa que vem na cabeça é assim: ué, mas Deus parece ser tão detalhista. eh, Ele mandava que aquele item fosse feito de um material X, o outro com a medida Y, o outro da cor tal, né? Tinha que estar da seguinte forma, e parece ser tão detalhista, não parece muito assim com Deus que me falaram, que me ensinaram. Pelo menos é a primeira imagem que a gente cria na nossa mente com relação a isso, né? Mas, quando a gente começa a ir um pouco mais além, dar um passo mais à frente, a gente vai perceber que não é porque Deus é um Deus cheio de detalhes ou cheio de. Eu gosto dessa cor, eu gosto disso. É porque Deus ele é um Deus de propósito. E aí, tudo que Deus fez e faz é por um propósito. Se a gente está aqui hoje juntos, é porque Deus tem um propósito nisso. Então a gente começa a sair de um ponto básico e a gente começa a entender um pouco mais. Então agora, irmãos, eu quero trazer para os irmãos uma perspectiva. Talvez alguns já até me ouviram falar a respeito disso, mas seguindo essa mesma visão, esse mesmo entendimento que a gente tem e está tendo ao longo dessa caminhada. Né, que é entender os significados no sentido de que qual que é a mensagem de Deus nisso aí para nós, né? Então a gente pode observar o seguinte. Vamos analisar aqui, irmãos. Primeira coisa, estamos no deserto. O povo aqui está no deserto, né? Estamos aí com cerca de 2 a 4 milhões de pessoas aqui dentro, no deserto, as tribos aqui. Por que seria necessário fazer um muro, por mais que ele seja de pano? O muro é para separar, o muro é para proteger. Mas aí, proteger de quê? Separar o quê? Então parece que nesse contexto, a separar do quê? É como se o muro não tivesse nenhuma utilidade nessa questão toda aqui. Mas a gente começa a perceber uma coisa. Esse lugar é um lugar considerado santo. Por quê? Porque é onde está a presença de Deus. Então a gente começa a entender que os muros, ele na verdade, ele está simbolizando a separação entre o mundano, o profano, do sagrado, do santo. Aqui é a separação. A gente pode olhar até para nós mesmos. Se você quer seguir a Deus, você vai deixar o mundo. Você vai deixar o que é o pecado. Vai deixar o pecado. Você vai deixar o profano. Porque agora você está entrando em um ambiente, em uma atmosfera, em um estilo de vida que agora é voltado ao Criador. Então o muro representa essa separação do mundo com o santo. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente entra aqui,
Imagina você caminhando aqui dentro. Qual é o lugar principal? Qual é o foco? Qual é a direção? O ponto central que a gente quer, a gente deseja chegar? É a presença de Deus. E a presença de Deus está nessa questão do tabernáculo, ela está sendo representada aonde? Pela arca, lá no Santo dos Santos, aqui dentro, irmãos, ó. Aqui dentro, no Santo dos Santos, aqui representa a presença de Deus. E qual é o caminho então para eu chegar até lá? Se eu agora deixei a parte mundana, entrei aqui dentro, o primeiro local que eu encontro é o altar de bronze, o altar de sacrifício. E por que esse altar de sacrifício? E por que ele logo na entrada? Porque, irmãos, ele representa o sacrifício de Cristo. O altar de bronze, ele representa o sacrifício. E o sacrifício de quem? Do próprio Jesus. Ali eles estavam fazendo o sacrifício, mas logo depois tinham que fazer de novo. Tempos depois tinham que fazer de novo, como a gente já falou em outro momento. A sede da mulher samaritana, lembram? Tinham que fazer sacrifício novamente. Porque o sacrifício não era perfeito. E se não houver sacrifício, não havia remissão de pecados. Não havia permissão de pecados. Então tudo começa pelo sacrifício. E esse sacrifício tem uma representação, que é o próprio Jesus. O sacrifício que ele fez na cruz por nós. Os irmãos estão entendendo? Então, olha só. Primeiro ponto. Você passa pelo sacrifício de Jesus. Apesar de ser um termo estranho, mas para os irmãos entenderem melhor, você aceita Jesus na sua vida, você agora aceita o sacrifício dele. Mas é você reconhecendo o sacrifício de Jesus. E o sacrifício dele, por ter sido um sacrifício perfeito, não houve mais necessidade de haver continuado o holocausto. Por isso que os sacrifícios se cessaram em Cristo. Por isso que hoje em dia a gente não faz mais sacrifício. Porque o sacrifício ali, o derramamento de sangue, era para a remissão dos nossos pecados. Tinha simbologia de Cristo e tinha também essa questão de estar derramando sangue em nosso lugar. Porém, como não era perfeito, era necessário a essa matança contínua de animais. Tá, irmãos? Então, olha só. Depois que a gente passa pelo altar, qual que é o próximo lugar aqui? A pia de bronze ou o lavatório, né? O lavatório, irmãos. Passamos aqui pela o altar de sacrifício, agora a pia de bronze, o lavatório. Por que o lavatório está logo em seguida? Porque o lavatório é para você se lavar, se purificar. Porque agora que você, irmão, aceitou Jesus na sua vida, você agora está em outro ambiente, o ambiente agora é espiritual, a sua vida está agora no ambiente espiritual, você passa pelo sacrifício de Jesus. E agora o que você tem que fazer? Se purificar. E purificar onde? No sangue de Jesus. Lembra lá Apocalipse? Dos salvos? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que suas vestes saíram brancas como a neve. Então, o altar de sacrifício, a pia, o lavatório, é para a gente, essa purificação em Jesus. Em Jesus. A gente se purifica. Tá, irmãos? Então, olha só. Depois da pia de bronze, vamos aproximar aqui.
A gente agora pode, depois que a gente passou pelo sacrifício de Jesus, nos purificamos no sangue do Cordeiro. Agora a gente vai entrar aqui dentro do tabernáculo, propriamente dito. O que nós vamos encontrar aqui no tabernáculo? À sua esquerda, quando entra, tem um candelabro. A pergunta: quantas pontas Deus exigiu que tivesse o candelabro? 7 pontas. E é importante isso, a gente já comentou a respeito. 7 é o número divino. Deus descansou no sétimo dia. Ele consagrou o sétimo dia, o sétimo ano, o ano sabático. 7 mergulhos no Jordão que Naamã teve que dar. 7 dias da semana. 7 tem essa representação divina. Então, o candelabro tinha que ter 7 pontas. E o candelabro, o que que é? São velas, né? É para trazer a iluminação, para clarear o ambiente. Por isso que Deus exigiu que o candelabro fosse alimentado com o melhor óleo de toda a congregação de Israel. Não era qualquer óleo, era o melhor óleo da congregação. Por quê? Porque esse candelabro que traz a luz, que ilumina, ele também tem uma representação. E ele, assim como os demais que nós já passamos, aqui fora do tabernáculo, ele tem a representação do próprio Jesus também. O candelabro representa Jesus, que é a luz do mundo. Jesus é representado pelo candelabro aí. A luz vem dele. A iluminação é dele. É a palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. De quem que está falando? É de Jesus, da sua palavra. Então a gente entra no tabernáculo logo do lado esquerdo, a gente já encontra o candelabro com essa representação. E aí depois a gente tem aqui também do lado direito, vamos entrar aqui, que nós temos aqui o pão, acho que a outra imagem fica melhor. Nós temos aqui o pão, deixa eu virar. A mesa do pão está aqui do lado direito. Vou voltar aqui mais uma vez aqui. Pronto. Do lado de cá nós temos a mesa do pão. E de novo, por que a mesa do pão? O pão é o que alimenta. E aí fica a pergunta na nossa cabeça. Para você, irmão, e para mim, o que te alimenta espiritualmente? A palavra do Senhor, que é o próprio Cristo. O pão representa a palavra de Deus. E aí Deus ordenava as pessoas nessa época comerem pães asmos. O que é pão asmo? É pão sem fermento. Vai fazer o pão e não vai colocar fermento nele. Portanto, o pão não vai crescer, ele não vai inchar. E por que que Deus falava para comer pães asmos? Porque o pão que representa a palavra, a gente come assim, puro, na essência. A palavra de Deus, eu não tenho que acrescentar nada a ela. A palavra de Deus, eu não tenho que aumentar alguma coisa. A palavra de Deus, ela é pura, ela é viva. E ela que sacia a nossa alma.
Portanto, quando a gente vai ensinar palavras de Deus para alguém, falar de Jesus para alguém, ensinar as coisas do alto para alguém, a gente não tem necessidade, não pode ficar aumentando as coisas, inventando coisas como vira e mexe a gente escuta. A gente tem que comer a palavra do jeito que ela é, sem acrescentar nada. E Jesus é essa palavra, Jesus é esse pão. Muito bem, irmãos. Aqui estamos, né, no lugar santo, mas o nosso foco maior é no lugar santíssimo. Por quê? Porque a nossa alma deseja entrar, estar na presença de Deus. Mas nós temos um problema aqui sério, porque tem um pano, um véu, um cobertor muito espesso. E esse cobertor, ele separa os dois ambientes. E se eu entrar para o lado de lá, passar por esse cobertor, eu não tenho competência para estar lá. E eu vou cair morto, porque os meus pecados são muitos. E aí nós temos um embate aqui. Eu não posso passar para o lado de lá. Não estou preparado. E como será isso agora? E durante muitos séculos era assim. Nós não poderíamos acessar a presença de Deus. Mas teve um acontecimento. Esse acontecimento, né, a nona hora, ou seja, 6 horas da manhã mais 9, vai ser às 15 horas, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, o Salvador bradou na cruz: está consumado. E dentre tantas coisas que aconteceram, esse véu que agora estava sendo representado no templo em Jerusalém, esse véu, ele se rasgou. E tem um detalhe, como eu sempre trago para os irmãos a prestarem atenção nos detalhes, ele se rasgou de alto a baixo, porque está mostrando, mais uma vez, Deus agindo no ser humano. Um acordo, mais uma vez, Deus fazendo uma aliança. É entre Deus e o homem, porque o homem por si não tem competência para fazer ele alguma coisa com Deus. Mas era Deus com o homem, na pessoa de Jesus. E o que acontece? O véu rasgou. E agora que esse véu, esse pano, rasgou, significa que nada agora impede eu e você de acessar a presença do Senhor. Agora eu e você temos acesso ao Santo dos Santos. Não porque merecemos, não porque somos bons, mas é estritamente pela graça. Os irmãos estão compreendendo? Então veja bem, irmãos. Eu vou voltar aqui uma tela anterior para a gente ter uma visão geral. Você vai entrar aqui no tabernáculo, quem puder olhar na tela, você vai entrar aqui para dentro, né? Entrar para dentro não dá, né? Você vai entrar, vai passar para a parte de dentro aqui, né? Do muro e no pátio aqui fora ou átrio. Ou seja, o primeiro passo que você vai fazer é você deixar o mundo lá fora. Aí você reconhece o sacrifício de Jesus para a sua vida. Então o altar representa Jesus. Depois que você acessou o local, reconheceu o sacrifício de Jesus para a sua vida, agora você vai se purificar, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, a pia, o lavatório, representa também a pessoa de Jesus. E agora que você está limpo, você entra dentro aqui do tabernáculo.
E agora que você deixou o mundo, reconheceu o sacrifício de Jesus para você, você se purificou agora, você se batizou. Aceitei Jesus e batizei. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então agora aqui representa o batismo, né? Em Jesus. Então você se batizou, você entra agora no tabernáculo. E você se alimenta da palavra, você se alimenta de Jesus, que é a representação da mesa dos pães. Aí você tem agora o seu caminho iluminado, né? A lâmpada para os seus pés aqui, representado pelo candelabro. É Deus, né? 7 pontas representando Deus, a luz de Deus aqui agora guiando o seu caminho. E agora você pode acessar aqui a presença de Deus no Santo dos Santos. Então, olha só, irmãos, quando a gente pensa que tudo, presta bem atenção, irmãos. Olha só, você entra, você vê Jesus aqui, que é o altar de sacrifício, você passa por Jesus aqui, que é a pia de bronze, você entra no tabernáculo, você come do pão, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, você vê o candelabro aqui, que ilumina o seu caminho, que é o próprio Jesus, e agora, mediante o sacrifício dele mesmo, você pode acessar o Santo dos Santos. Portanto, irmão, todo todo esse percurso que a gente faz para chegar à presença de Deus é por Jesus. Então eu posso chegar à conclusão de que todo o caminho que eu percorri e você que estamos percorrendo até a presença do Pai, a gente só poderia chegar mediante Jesus. Os irmãos estão lembrando de algum versículo? Eu vou lembrar para os irmãos. Agora que eu entendi que todo o caminho ali que eu faço é em Jesus, ficou claro agora quando Jesus fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus fala Eu sou o caminho, ficou claro, irmão. Está sendo representado aí de novo. Jesus está representando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Todo o percurso do tabernáculo até o Santo dos Santos, até a presença do Pai, é Jesus. Por isso que lá no começo eu falei com os irmãos, olha, quando a gente lê no primeiro momento, parece que Deus está cheio de, como a gente fala aqui, né, na região nossa aqui, cheio de 9 horas, cheio de coisinhas, né? Por que não poderia só fazer uma tenda lá e estava tudo certo? Não poderia, porque está representando Jesus. Assim como a arca também representa Jesus, a arca de Noé, não poderia ser de qualquer madeira. Assim como a rocha que Moisés bateu com raiva ali, com ira, nervoso, ali no deserto e para sair água e matar a sede do povo. E aí Deus falou para ele: por conta de você ter feito, devido você ter feito isso, você não vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra prometida. E a gente olha e fala: nossa, mas parece que Deus foi tão injusto com Moisés, né? Tirou o povo do Egito, caminhou no deserto, passou por tudo, e porque ele bateu um pouco mais forte na rocha, ele não pôde acessar a terra prometida. Pois é, irmão, porque a rocha ali representava Jesus. O próprio Jesus fala disso. Aquele que edificou a sua casa na areia, vem um vento, a chuva e derruba ela. Mas quem edificou a sua casa na rocha, que é ele, pode vir um vendaval que a casa não cai. A rocha ali representava Jesus, onde Moisés encostaria e dele brotaria o quê? Água. De novo, a última aula. A mulher samaritana, Jesus fala para ela: se você soubesse e eu te desse água, ia brotar água. Então, entendeu, irmãos? Tudo aí está representando Jesus e o nosso caminho aí da salvação.
Portanto, todo o caminho ali é Cristo. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Tá bom, irmãos? Ficou claro isso aí? Eu vou querer ouvir dos irmãos aí. Falta alguns minutos aí para nosso tempo, né? Aqui, quem não pôde participar ainda, irmãos, o Google Meet aqui, ele permite 1 hora, né? E aí ele vai me notificando aqui, falta 9 minutos. Então eu queria falar com os irmãos. Ficou claro, irmãos? Toda essa simbologia, por que que Jesus, Deus mandou Moisés fazer tudo, e ele sempre repetia: Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Porque ali estava sendo representada a pessoa de Jesus. Tá bom, irmãos? Tá aberto para os irmãos aí, o que que os irmãos quiserem falar? Tá tudo bem aí, irmãos? Muito bem. Então, olha só, irmãos. Entenderam que todo. Podem abrir os microfones, tá? Quem quiser falar, fica à vontade, irmãos. É, é importante a gente. Não, como já tem uma pessoa famosa aí fala, a gente não é questão de ler a Bíblia, é questão de estudar a Bíblia. É questão de meditar a Bíblia. Bem-aventurado aquele que medita na palavra de noite. Então, isso aí que eu queria estar trazendo hoje para os irmãos, dando essa continuidade, irmãos, nessa caminhada que a gente tá fazendo aí. Hoje já é o nosso terceiro encontro, né? E temos mais um aí na próxima semana. Acho que alguém queria. Irmã Simina, acho que a senhora queria falar alguma coisa? Sim, tô te ouvindo. É, sim, fala homens em idade de guerra, se não me engano. Aí assim, sim, aí o valor mediano de pessoas é em torno de 3 milhões de pessoas, né? Ou seja, é de 2 a 4 milhões. Mas se a gente for pegar uma média, algumas pessoas preferem falar cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Né? Tá bom. Irmãos, ficou claro, irmão José Eustáquio? Tá. Ah, obrigado. João 16:4. 14:6. Obrigado. Isso. Ele fala, eu sou o caminho. Aham. É. Isso. É. Obrigado, irmão. É isso mesmo. Não citei, né, a passagem. Muito obrigado. Oi, irmãos. É isso aí. Os irmãos gostaram? Foi interessante para os irmãos? Já sabiam? Bom, é isso aí, irmãos. Então, se ninguém quiser perguntar nada, falar nada, a gente caminha já aqui pro nosso fim.